Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de PEPs, Potencial Excitatório Pós-Sináptico. Já aprendemos que o neurônio pré-sináptico possui a maquinaria fisiológica para a liberação dos neurotransmissores. Uma vez liberados os neurotransmissores, ocorrerá a sua difusão na fenda sináptica. Isso faz com que parte dos neurotransmissores é reconhecido por proteínas específicas localizadas no neurônio pós-sináptico. Essas proteínas são tanto canais ionotrópicos quanto também metabotrópicos. Isso quer dizer que esses neurotransmissores são os responsáveis pela estimulação desses canais. Agora, independente do tipo de canal, seja ionotrópico ou seja metabotrópico, o que vai acontecer? Os neurotransmissores vão abrir ou fechar os canais ionotrópicos ou metabotrópicos, dependendo do tipo de neurotransmissor. Isso vai fazer com que ocorra alterações funcionais do neurônio pós-sináptico. Então veja bem, após a liberação dos neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico, estes serão difundidos na fenda sináptica. Parte desses neurotransmissores vão ligar em canais específicos localizados na membrana do neurônio pós-sináptico, e essa ligação permite que ocorra ou a abertura ou o fechamento dos canais controlados por neurotransmissores que estão localizados no neurônio pós-sináptico. Essa abertura ou fechamento vai facilitar ou dificultar a passagem de íons. Isso vai levar às alterações funcionais do neurônio pós-sináptico. Agora vamos ver a geração de um PEPs. Veja o que eu escrevi para vocês. Com a abertura de canais que permite o influxo de sódio, ocorre que as forças eletroquímicas permitem o influxo de sódio para o interior do neurônio. Tudo isso nós já estudamos em videoaulas passadas. Isso vai gerar uma despolarização. Então o que aconteceu, pessoal? Abriu-se canais que permitem a passagem de sódio. Esses canais, obviamente, estão localizados no neurônio pós-sináptico. Por meio das forças eletroquímicas, sabemos que ocorrerá a entrada, o influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso gera uma despolarização. Veja só. O movimento efetivo de cargas elétricas positivas para o interior do neurônio é um PEPs. O PEPs, por sua vez, é definido como potencial excitatório pós-sináptico. Vamos ver agora como ocorre a geração de um PEPs. Veja que informação importante eu tenho para vocês. Para a maioria dos neurônios, um único PEPs não é o suficiente para gerar um potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Vamos entender isso com o auxílio desta figura ao lado. A figura mostra um neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. O que está acontecendo nessa situação? O neurônio pré-sináptico liberou neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, por sua vez, foram reconhecidos por proteínas específicas localizadas na membrana do neurônio pós-sináptico. Isso permitiu o influxo de sódio. Como que eu sei que ocorreu um influxo de sódio? Com o auxílio do gráfico, nós vamos observar isso. Perceba que esse gráfico que eu desenhei para vocês é do PEPs em função do tempo. O que está acontecendo? Veja que no potencial de repouso da célula, em menos 65 mV, gradativamente tornou-se positivo o interior do neurônio pós-sináptico. Isso mostra que está ocorrendo o influxo de cargas elétricas positivas. Essas cargas elétricas positivas foram direcionadas graças ao influxo de sódio. E isso ocorreu por quê? Graças à abertura de canais quimicamente controlados que permite a entrada de sódio. Mas veja o que está acontecendo. O sódio entrando na célula
faz com que o neurônio pós-sináptico fique cada vez mais positivo, conforme nós vimos no gráfico. À medida que ocorre a entrada de sódio, perceba que o neurônio fica cada vez mais positivo. Contudo, pessoal, o influxo de sódio no interior do neurônio não foi grande o suficiente para atingir o limiar de excitação. Isso fez com que, gradativamente, a corrente elétrica positiva no interior do neurônio fosse dissipada para fora do neurônio, retornando o neurônio após um tempo ao potencial de repouso de menos 65 mV. Nesta condição em específico, mesmo que ocorreu a liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico, a despolarização do neurônio pós-sináptico, não ocorreu a geração de um potencial de ação. Olha o que eu escrevi para vocês. Para a maioria dos neurônios, um único PEPS não é o suficiente para gerar um potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Este exemplo que nós aprendemos por meio dessa figura ilustra exatamente isso. Um único PEPS não foi o suficiente para gerar um potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Isso porque o influxo de sódio não foi o suficiente para atingir o limiar de excitação de menos 55 mV. Certo? Pessoal, só lembrando que potencial de repouso, limiar de excitação, eu já expliquei em videoaulas passadas. Se esse assunto não for familiar para você, por favor, volte um pouquinho nas videoaulas que você vai encontrar cada videoaula tratando de assuntos específicos a respeito de potencial de repouso, limiar de excitação, geração do potencial de ação, entre outros assuntos. Por outro lado, pode ocorrer situações onde que a liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico seja grande o suficiente para permitir um massivo influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso faz com que o interior seja despolarizado fortemente, gerando um grande PEPS, um grande potencial excitatório pós-sináptico. Este potencial excitatório pós-sináptico pode alcançar o limiar de excitação. Alcançando o limiar de excitação, vai ocorrer a geração de um potencial de ação. Este potencial de ação, uma vez gerado no cone de implantação do neurônio pós-sináptico, vai ser direcionado até o terminal axonal, que vai permitir novamente a liberação de neurotransmissores, continuando dessa maneira o fluxo de informação da via neuronal. Nós vamos ver em breve quais são os estímulos que permitem um massivo influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico, gerando desta maneira um PEPS forte o suficiente para que o neurônio pós-sináptico atinja o limiar de excitação, dessa maneira gerando o potencial de ação no cone de implantação. Vamos ver uma animação do PEPS, potencial excitatório pós-sináptico. A figura mostra o elemento pré-sináptico, o neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. Já sabemos que, após a despolarização, ocorrerá a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, sendo que parte desses neurotransmissores serão reconhecidos por proteínas específicas localizadas no neurônio pós-sináptico. Este reconhecimento leva a uma abertura ou fechamento das proteínas do neurônio pós-sináptico. Isso faz com que ocorra a modificação do funcionamento do neurônio pós-sináptico. Vamos ver o que acontece após a abertura de canais controlados quimicamente e que permite o influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso vai levar ao início de uma despolarização do neurônio pós-sináptico. Essa despolarização recebe o nome de PEPS, potencial excitatório pós-sináptico.
Agora vamos ver que nem todos PEPs é responsável pela geração de um potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Vejamos o que vai acontecer. Após o potencial de ação, ocorreu a liberação de neurotransmissores e esses neurotransmissores permitiram a abertura de canais controlados quimicamente que permite o influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Já sabemos que, com o influxo de sódio, o interior do neurônio vai ficar cada vez mais positivo. Este é o PEPs. Mas veja o que acontece. Se poucos canais controlados quimicamente forem abertos, vai ocorrer um baixo influxo de sódio no interior do neurônio. Este baixo influxo de sódio não é o suficiente para atingir o limiar de excitação. Por isso, este PEPs, o potencial excitatório pós-sináptico, vai ser dissipado no neurônio, impedindo a geração do potencial de ação. Por outro lado, há estímulos diferentes que permitem que ocorra um massivo influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso faz com que essa grande quantidade de sódio seja capaz de atingir o limiar de excitação do neurônio pós-sináptico. Uma vez que o limiar de excitação foi atingido, ocorrerá a geração do potencial de ação e, ao chegar no terminal axonal, o potencial de ação libera novamente neurotransmissores na fenda sináptica e isso vai estimular a abertura de novos canais localizados no neurônio pós-sináptico, desta maneira estimulando o funcionamento da via neuronal. Vamos rever a animação do PEPs, potencial excitatório pós-sináptico. Na sequência, nós vamos aprender quais são os estímulos que permitem a geração de um PEPs. Por enquanto, era isso que eu gostaria de falar para vocês nesta videoaula. Muito obrigado por assistir e aguardo vocês no próximo vídeo.